Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Bom dia a todos, mais um final de semana. Tivemos uma semana marcada por expectativa em relação à convocação, aliás, a teatral convocação da seleção brasileira. Mas no decorrer da semana, muitos assuntos pertinentes ao futebol. E vamos aqui fazer o pré-jogo no nosso Jogo Franco da 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que promete 2 jogos importantes para os nossos clubes. O Ceará tenta embalar de vez após o Clássico Rei, enquanto o Fortaleza irá jogar pressionado para encerrar, pelo menos tentar encerrar essa má fase. O Ceará chega animado, depois da vitória de virada sobre o Fortaleza no Clássico, resultado que trouxe confiança para o time que vinha pressionado, a equipe aí do Moza, tenta aproveitar o embalo emocional para entrar na parte de cima da tabela. Taticamente, o Ceará deve repetir a postura mais agressiva que foi no Clássico, com as suas linhas compactas, uma pressão ali no meio campo, transições rápidas, ocupando os lados do campo. Um trio formado por Melk, Fernandinho e Gustavo Prado vem sendo importante para acelerar os contra-ataques da equipe. E o jogador Júlio César aí aparece como peça-chave, chegando de trás. Já a equipe do Novo Horizontino, porém, costuma ser muito forte no jargão popular, né? Equipe dirigida pelo Anderson Moreira, conhecidíssimo do futebol cearense, passou pelo Ceará, pelo Fortaleza, está aí há 4 jogos invicta na Série B e aposta em um jogo físico. Muita intensidade, bolas cruzadas para pressionar o Ceará. A possível ausência do goleiro César pode mexer aí no time, no sistema defensivo do Novo Horizontino. É um time difícil de ser batido lá nos seus domínios, tá? E o que nós podemos esperar é um jogo equilibrado, intenso fisicamente, será tentando acelerar, principalmente nas transições do seu sistema de jogo, e o time do Novo Horizontino controlando pós-pressão, a pressão territorial, que é muito comum em jogos em casa, né? E é um duelo direto por aproximação ao grupo de 6, ao G6, tá? O jogo acontecerá hoje às 4 da tarde no estádio Jorge Ismael de Biase, lá em São Paulo. Por sua vez, o Fortaleza entra pressionado após 4 partidas sem vitória e depois da derrota para o Sport pela semifinal da Copa do Nordeste, e o ambiente é de cobrança, principalmente pela queda de rendimento ofensivo e os erros defensivos recentes. Mesmo o treinador Carpini estabelecendo como padrão um sistema de 3 atrás, o 3-5-2, tem sofrido gols facilmente. Portanto, eu imagino que está na hora do Carpini abandonar um pouco esse sistema de 3 zagueiros. Ser mais ofensivo, ser mais agressivo. A tendência é de um Fortaleza mais ofensivo no Castelão. É o que o torcedor espera, né? Tentando controlar a posse, ocupar o campo adversário desde o começo da partida. O problema é que a equipe tem sofrido defensivamente quando perde a bola, especialmente nas transições rápidas. Exatamente um ponto forte do Londrina, tá? É um time que vem aí, chega renovado após golear a Ponte por 4-1 na estreia do treinador Rogério Micali. E mesmo estando perto da zona de rebaixamento, o time ganhou confiança e deve apostar aí num bloco meio baixo, com saídas rápidas em velocidade para tentar surpreender o Fortaleza, que está pressionado desde o começo, tá? Londrina está explorando contra-ataques nos seus jogos. Eu acompanhei um pouco
da partida entre Londrina Ponte Preta e Londrina, e vai haver certamente um clima de cobrança no Castelão. A torcida não está comparecendo em grande escala, essa é a realidade, por conta dos resultados negativos da equipe. Jogo importante para medir a reação psicológica do Fortaleza. É um pouquinho mais tarde que o jogo do Ceará, às 6h30 da noite, no Castelão, e vamos aguardar para ver qual será a reação da equipe do Fortaleza jogando em casa, e imagino que a equipe tem condição de vencer, vai depender muito de quem o treinador Carpini mandar a campo. Ele tem possibilidades aí, tem escolhas para fazer, não vai poder ficar mais uma vez ali na borda do gramado para cumprir suspensão, tá, pelas expulsões, e também não vai contar com o jogador Pierre, que pegou 4 jogos de suspensão. Merecia até uma multa do clube para não se comportar como se comportou, sendo expulso, quebrando o acrílico de banco de reserva lá do estádio do Avaí, e fica fora da equipe. Mas ele tem outras escolhas, ele pode entrar com o Wellington de titular, é o que mais está merecendo no momento, tá? Ele tem opções aí na defesa também, de jogar apenas com 2 zagueiros e os alas. Tem o Fuentes para jogar pela esquerda, já que Mucuri, é até complicado para a gente pronunciar, não se apresentou bem nos últimos jogos, tá? Jogador assim meio apavalhado, a exemplo do centroavante argentino, o Miritelho, que também é outro jogador muito apavalhado no ataque do Fortaleza. Mas ele tem o Vitinho, tem o Luiz Fernando, pode optar pelo Sacha no meio campo com o Ronald, ou sei lá, Rodrigo. Ele vai fazer a sua escolhas, e tomara que seja para melhorar o Fortaleza, sair desse rame-rame, que a torcida está um tanto quanto chateada, e com justa razão, tá? Nós vamos trazer agora, para complementar aqui o nosso podcast de hoje, informações ao nível nacional com o repórter Bruno Mendes. Fim de semana movimentado com as séries A, B e também o futebol feminino pelo Brasil. Neste sábado, Campeonato Brasileiro da Série A, a bola rola às 5 da tarde, jogo que a Rádio Nacional transmite, São Paulo e Botafogo. Tem ainda a Vitória Internacional, Grêmio e Santos, Mirassol e Fluminense. E o grande duelo da rodada, o líder contra o vice-líder, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Pela Série B, 3 jogos, Novo Horizontino e Ceará, Fortaleza e Londrina, Juventude e Sport. Pelo Brasileirão Feminino, tem Fluminense e Bahia. No domingo, Brasileirão Série A, 4 jogos, Cruzeiro e Chapecoense, Remo e Atlético Paranaense, Corinthians e Atlético Mineiro, Vasco e Bragantino. Pela Série B, 5 partidas, Atlético Goianiense e São Bernardo, CRB e Ponte Preta, América Mineiro e Vila Nova, Avaí e Goiás, Operário e Criciúma. Pelo Brasileirão Feminino, 5 jogos, Bragantino e Palmeiras, Juventude e Grêmio, Vitória e Cruzeiro, Botafogo e América Mineiro, Atlético Mineiro e Ferroviária. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. É isso, para atualizar em tempo real a todos, na classificação geral nós temos o Náutico com 19 pontos, liderando a competição. O São Bernardo é o segundo com 17, estão próximos, muito próximos. O terceiro é o Sport com 16, o quarto Vila Nova vem com 16, e o Fortaleza ainda está aí na zona de playoffs, na quinta posição com 15 pontos, a exemplo do Goiás na sexta posição com 13 pontos. O Novo Horizontino, adversário do Ceará hoje, está na sétima posição com 13 pontos, mesmo número de pontos do Goiás. E na oitava, o Criciúma também com 13, além do Ceará, que é o nono, fora da zona de playoffs, com 13 pontos, e o Juventude também na décima com 13 pontos. É uma pontuação muito próxima das equipes, e variavelmente as equipes estão perdendo e somando pontos nessa Série B. Complicada essa competição, difícil. É por isso que tem que logo
se cercar de providências para não sofrer na reta final da competição. Até porque sobem 2, o campeão e o vice, já sobem direto sem precisar disputar mais nada. Enquanto que o terceiro e o quarto, aliás, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, 4, disputarão um playoff, ou seja, um torneio mata-mata. Artilheiro da competição continua o Everton Morelli com 5 gols, seguidos do Pedro Perotti, o Perotti do Sport com 5, Ronaldo Tavares do Atlético também com 5 pontos. Tá? Estamos já aqui, um tanto quanto um pouquinho de afonia, mas deu para a gente publicar aqui o nosso episódio de hoje, desejando a todos um excelente final de semana, que Ceará e Fortaleza consigam resultados positivos. É isso aí, valeu, até o próximo.